culto é isso, você, ao mesmo tempo que você está rasgando o seu coração na presença do Senhor, Ele vai te enchendo de alegria. Esse é o combustível que nós precisamos para voltar para casa e enfrentar as dificuldades do dia a dia que o cristão tem que enfrentar, amém? Então o culto, ao mesmo tempo que nós estamos entregando para Deus, Ele está entregando algo para nós também. Aleluia! Então abra o seu coração nessa direção, o tema Somos Luz, Seja Luz é um tema muito bonito. Eu quero falar um pouco com vocês sobre isso, amém? Amém. Eu creio que vocês vão ouvir muitos versículos falando sobre luz, então eu vou misturar um pouco com os testemunhos que eu tenho para falar da minha vida e da vida da minha família. Glória! Amém? Aleluia! Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4, verso 16. Mateus capítulo 4, verso 16. Assim, deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Aleluia! Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu vim para anular. Eu não vim para anular, mas para cumprir. Com toda certeza vos afirmo que até que os céus e a terra passem, nenhum e ou no mínimo traço se omita da lei, até que tudo se cumpra. Aleluia! Qualquer coisa que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, mas quem assassinarás estará sujeito ao juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer um que se ira contra o seu irmão estará sujeito ao juízo. Também qualquer que disser a seu irmão Racá será levado ao tribunal, e qualquer que o chamar de idiota está sujeito ao fogo do inferno. Amém? Queridos, a palavra de Deus falando sobre luz. Aleluia! O que é a luz, do entendimento que eu tenho? Queridos, a luz é aquilo que revela algo. Se eu tivesse uma roupa toda suja, toda rasgada, e aqui não tivesse nenhum tipo de iluminação, ninguém perceberia. Mas ao ligar a primeira luz, as pessoas iam olhar e falar: o pregador está vestido estranho. Parece que ele está com a roupa suja, parece que a roupa dele está rasgada. Então a luz, ela chega e ela tem muitas funções. E uma dessas funções é revelar, trazer revelação. Existem muitos textos da Bíblia em que eu já li e nada aconteceu. Tempos depois, em momentos de dificuldade, o mesmo texto, Deus joga luz e aquilo muda o pensamento, aquilo muda a direção na minha vida. Então Deus, ele começa a jogar a luz no tempo certo e vai nos revelando algo, e assim nós caminhamos, né? Como o versículo que está escrito na camiseta de vocês, que eu acho muito bonito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Quer dizer que você não tropeça. Quando o Senhor, ele traz a palavra dele, que é a revelação, você não tropeça. Luz para o teu caminho, você tem direção, você sabe para onde vai. Queridos, lá fora, as pessoas que não têm Jesus, eles não têm esperança, eles não sabem para onde estão indo. Eles caminham como cego na escuridão. Além de ser cego, está caminhando na escuridão. Então eles não têm direção, eles não sabem para onde vão. Nós sabemos. Nós poderíamos, num sábado à noite, escolher ficar em casa, assistir uma série, assistir um programa de TV, ir para a feirinha. Queridos, mas o preço que tem uma palavra de Deus revelada aos nossos corações, que muda a direção, que muda destino, queridos, isso é uma coisa
impagável. Não tem dinheiro que paga isso. Uma palavra que chega ao seu coração, às vezes uma ministração de 45, 60 minutos, uma única palavra pequena que muda o seu coração, queridos, já vai salvar a sua vida inteira. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Meu pai, pastor José Rodrigues, hoje eu sou pastor auxiliar na igreja, pastor José Rodrigues, ele foi expulso de casa, para você ver como é que Deus trabalha, né? Família, meu pai na roça, ali na sul, interior de Goiás, e meu pai tem um temperamento muito difícil, tão difícil, né, que os adolescentes hoje em dia tem esse negócio de falar que vai fugir de casa. Eu fugi de casa já, mas assim, a hora que eu cheguei na esquina que bateu uma fome, eu voltei. Eu falei, não, o que eu vou comer? Eu não precisei fazer nada. Mas meu pai, ele foi expulso pelo pai dele de casa aos 13 anos. O pai dele chegou nele e falou assim: ou sai eu, ou sai tu. Nós dois não vai ficar nessa casa não. O temperamento do meu pai era muito difícil. Meu avô não conhecia Jesus, ninguém na minha família conhecia Jesus verdadeiramente. Meu pai falou, não, então eu vou embora. Porque se você pega um menino de 13 anos hoje em dia, ele é uma criança. E meu pai foi rodar pelo mundo aí. Foi passar de casa de parente em parente. E, repito, ninguém conhecia Jesus, né? Meu pai, nem meu avô, nem minha avó, nem os irmãos dele. Queridos, e era o mais difícil da família, o temperamento. Uma criança ser expulsa de casa aos 13 anos, ele não é uma florzinha. Muito difícil. E, beleza, então ele começou a vagar pelo mundo, até que um dia ele caiu na casa do único tio que ele tinha, que era crente. E esse tio nunca convidou meu pai para ir na igreja. Nunca. Meu pai saía para gandaia, chegava em casa, a porta estava aberta, tinha janta quentinha na mesa, muito bem tratado. Ele morou na casa desse tio durante um ano, muito bem tratado. Nunca ninguém chegou nele, ficou jogando na cara dele, você tem que criar vergonha na cara, você vai virar um vagabundo. Nunca. Meus tio-avós não fizeram isso. Muito pelo contrário, eles tinham um excelente testemunho de crente. E quando meu pai vai falar do tio dele, ele fala como um herói, né? E certo dia meu pai sofrendo um momento de muita angústia, ele orou. Ele viu uma Bíblia em cima do guarda-roupa, olha a estratégia dos meus tios. Vamos deixar a Bíblia aqui, se o dia ficar curioso, ele pega. Ele pegou a Bíblia, leu, não entendeu nada, porque a Bíblia às vezes tem umas palavras difíceis. Ele leu, tentou entender alguma coisa, fechou e orou do jeito que ele sabia. Ele falou assim: Deus, se o Senhor mudar a minha vida, eu aceito o Senhor me levar para o meio dos crentes. Essa oração ela foi ser respondida um ano depois. Um dia ele resolveu, ele chegou no tio dele e falou assim: eu vou na igreja hoje. Beleza, te aguardo lá. O tio dele foi para a igreja, junto com a tia, e ele ficou de ir. Ele fala que ele foi com um amigo até na porta da igreja. A hora que ele caminhou para uma da igreja, o amigo dele falou, passou direto, deixou ele. A hora que ele ia entrar, ele falou assim: não, acho que eu não vou entrar agora não, agora eu entro. Um obreiro pegou ele lá na porta e falou assim: você vai, jovem? Não, eu vou ali e já volto. O obreiro falou para ele: se você for, você não volta. Entra, Deus tem algo para falar contigo. Ele entrou e aceitou Jesus naquele dia. Aleluia! Queridos, e ele fala que ele não entendeu nada da palavra, mas é porque nós temos que entender que quem faz a obra é o Espírito Santo. Não conhecia nenhuma música, não entendeu nada da palavra, mas quando o pregador fez o apelo para ele sentiu o coração dele arder. Ele começou a chorar, ele falou: estou chorando por quê? E ele foi lá na frente e nunca mais ele se desviou dos caminhos. E meu avô, que já não gostava do meu pai, falou: o José ficou crente? Agora que ele não entra nessa casa mais. Meu pai tinha 17 anos. Agora que o José não entra nessa casa mais. Tem um trem que eu detesto, é crente. Queridos, mas a coisa mais incrível de quando a luz do Senhor brilha em nós, e como eu li no texto aqui, ela brilha para mostrar as nossas boas obras. Queridos, e boas obras não é o que nós fazemos com as nossas mãos. Boas obras é o nosso testemunho. É alguém olhar e falar assim: aconteceu alguma coisa diferente com aquela pessoa. Porque quando Jesus brilhou a luz dele na
vida do meu pai, ele pôde perceber todos os pecados que ele tinha, porque uma das funções do Evangelho, né, as boas notícias, que boas notícias são essas? As boas notícias, queridos, é que nós podemos ser salvos de uma condenação que já foi feita. Jesus disse que o mundo já está condenado, mas ele disse que quem crê nele não está condenado, está salvo. Então, as boas notícias é que existe salvação. As boas notícias, queridos, que a ira de Deus está chegando, mas para quem aceitar o Senhor Jesus, não vai enfrentar a ira de Deus. Meu pai pôde mudar a vida dele porque brilhou uma luz, e a luz é para isso. E ele, depois de um tempo, ele começou a visitar a casa do pai dele, porque o coração dele tinha mudado, ele não estava com raiva do pai dele mais. E ele pôde ver, ele pôde testemunhar, começou uma oração pela vida dos pais. Ele pôde testemunhar um dia de um pregador lá na roça. É bem incrível. Eu sou apaixonado pelo Evangelho do Senhor Jesus, porque as pessoas mais simples que existem, elas carregam muito do Espírito Santo. E um pregador muito simples que começou a visitar a casa dos meus avós, e depois de fazer uma campanha lá, ele falou para minha avó: você aceita Jesus? E falou para minha avó: você aceita Jesus? Aí meu avô falou assim, olhou para minha avó e falou: se a senhora ajoelhar, eu ajoelho. Se você ajoelhar, eu ajoelho. Então vou ajoelhar, então ajoelha junto, ajoelhou, aceitaram Jesus. Queridos, uma bênção. Hoje, por causa do José, a minha família tem mais de 20 pastores. Todos os irmãos do meu pai são pastores. Os meus primos são pastores. Eu virei pastor na marra, que a igreja de Vermelho não tinha ninguém, eles mandaram para lá, tinha eu, me mandaram para lá. E eu e meus irmãos, nós somos todos do altar. Eu conheci a minha esposa, ela era discípula lá de Aparecida de Goiânia, da igreja do pastor Manel, que é irmão do pastor José. Era um dos intercâmbios, eu gostei dela, ela gostou de mim. Eu falei: vamos, ela vamos. Também junto. Queridos, mas é incrível quando a luz do Senhor ela brilha em nós. Quando a luz do Senhor ela chega. E eu quero falar um pouco com vocês sobre isso. Tenho mais alguns testemunhos para contar a respeito da luz do Senhor. Deixa eu só pegar um pedaço dos meus bolsos aqui. Graças a Deus. Glória a Deus. Deus é fiel. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus, te exaltamos. Glória a Deus. João capítulo 1, verso 4. Você que estiver com a sua Bíblia aí. João capítulo 1, verso 4. João capítulo 1, verso 4, diz assim: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Ele veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio deles. João não era a luz, mas ele foi enviado para testemunhar da luz. A palavra é a luz verdadeira, que vinda ao mundo ilumina a toda a humanidade. Amém? Queridos, aqui nós temos um testemunho da origem da luz. A luz que é a nossa vida, a luz que é a palavra de Deus. Oh, glória. João estava falando de quem? De Jesus. Então, o Evangelho de João inteiro fala sobre luz, sobre luz, sobre luz, luz, luz. Então, a primeira menção que você vai ter de quem é a luz verdadeira é o Senhor Jesus. Ele é chamado de luz. Aleluia. E ele é o poder, queridos, do Evangelho. Ele é o segredo do Evangelho. Se nós queremos que a luz do Senhor brilhe em nós, primeiro eu tenho que entender quem é a luz. O Senhor Jesus. Então João chama
Jesus, ele fala que nós somos luz. Nós somos luz. Ele foi chamado de luz, ele disse, eu sou luz. Depois ele falou, vocês são luz. Ele passa a responsabilidade. Quando você vai estudar a palavra de Deus, você entende que a luz é a palavra pregada, a palavra que é passada para frente. Eu não posso pegar uma luz dessa daqui e esconder. Ela vai perder totalmente o seu significado, a sua função. A Bíblia fala que você não acende uma lamparina, uma candeia e põe embaixo da mesa. Você não esconde a palavra. Você não esconde, queridos, o poder de Deus. Você coloca sobre a mesa ou em um lugar bem alto para que essa luz apareça e ela venha iluminar aquele lugar. Graças a Deus. A luz é a pregação do Evangelho. A luz é a pregação do Evangelho. Você pode repetir isso comigo? A luz de Deus é a pregação do Evangelho. É a palavra. Então, quando eu falo que o crente tem que brilhar a sua luz, queridos, você tem que entender onde você tem que brilhar a sua luz. É aqui na igreja? Parabéns por cada louvor, por cada apresentação. Mas aqui tem luz, muita luz. Nós precisamos brilhar a nossa luz no nosso trabalho. Glória a Deus. Só que brilhar a luz no trabalho é difícil, porque se eu sou um funcionário que chega atrasado, se eu sou um funcionário que sai mais cedo, se eu sou um funcionário caloteiro, eu não consigo brilhar minha luz no trabalho, porque o meu testemunho lá é ruim. O pessoal sabe que eu sou crente, mas eu não sou o funcionário mais dedicado. E aí eu não entendo, porque a palavra de Deus diz: tudo que vocês forem fazer, façam que como para o Senhor. Então quando eu vou para o meu trabalho, eu tenho que pensar: Jesus é o meu patrão. Mesmo que o seu gerente, o seu chefe seja muito enjoado. Queridos, uma vez eu tive um gerente, eu trabalhei 5 anos na Pernambucana, já tinha um gerente. Eu tinha um pesadelo com esse cara. Esse cara era canseira. Mas eu tinha na minha mentalidade: eu preciso ser um bom funcionário, porque ele sabe que eu sou crente. Ele era terrível, ele não mocegava, ele pegava a gente mocegando também, brigava. Terrível, mas eu aprendi muito com ele. Mas toda reunião que tinha, ele falava: Gisele, puxa oração, ora pela empresa. Eu pensei, beleza, se ele me achasse mal crente, ele não iria me chamar. E eu aprendi muito. Então, se eu não consigo brilhar minha luz no meu trabalho, eu sou um crente sem função, porque a luz precisa brilhar nas trevas. Pastor, mas você não sabe como é o meu trabalho. O povo lá é endemoniado, o povo lá é usado de Satanás. Quanto maior as trevas, mais destaque a luz tem. Aleluia. Mais destaque. Mesmo que todo mundo lá, querido, seja desonesto, continue sendo crente verdadeiro. Porque tem alguém te observando. Se você conseguir ser um bom testemunho para uma pessoa no seu trabalho, você já está sendo luz. Quem está me entendendo, diga amém. Então, a luz é a pregação da palavra de Deus. Na minha vida, eu me torno a Bíblia que o mundo lê. Como eu falei no testemunho do meu pai, ele não entendeu nada do primeiro dia que ele veio na igreja, mas ele lembrava que o tio dele, que a tia dele eram pessoas muito amáveis, pessoas que oravam por ele. E ele falou: eu não estou entendendo nada da palavra, mas eu quero ser igual ao meu tio. Ele parece ser tão feliz. Outra coisa que eu não entendo: crente tristonho. Se nós temos o Senhor Jesus, e ele disse: alegrai-vos porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Por que eu tenho que ser o mais triste da minha casa? Por que eu tenho que ser o mais triste do meu trabalho? Eu não estou dando um bom testemunho. Que fé é essa que eu tenho em Jesus? Claro, tem momentos muito tristes na nossa vida, né? Quem fica rindo 24 horas tem problema também. Mas o crente, ele não pode ser conhecido como uma pessoa triste. A luz tem que revelar a alegria de Deus em nós. Porque revelar tem que ser feliz. Eu sou feliz. Por que ser feliz? Porque eu tenho Jesus, meu irmão. Ah, mas você é cheio de problemas,
propósito. Quando eu conheci ela, foi na pior época financeira da minha vida. Quando nós marcamos o casamento, aí o trem ficou pior ainda, né? E eu brinco com alguns discípulos que a gente tem lá na igreja, que Deus ele manda esses momentos difíceis, que é para testar a sua convicção. Quando você fala, eu vou casar, as coisas começam a dar errado financeiramente. É um teste de convicção se é isso mesmo que você quer. Você quer mesmo essa mulher? Você está disposto? E ela não se importou de enfrentar a vida comigo, porque você vai conhecer outras pessoas. Eu só caso se tiver casa, carro. Não, você não quer um marido, você quer um consórcio. Eu não consigo te dar isso agora não. Se você estiver querendo construir a vida comigo, vamos embora. E ela topou. Eu falei, eu não tenho condição de dar uma vida boa para você agora não, mas eu sou trabalhador. Não, eu topo casar contigo, você topa? Meu Deus do céu, não deixar essa mulher escapar não. Casamos, o namoro ao casamento foi 6 meses. E queridos, beleza, 2 anos ali nós moramos na casa do meu pai. E eu trabalhando, eu tinha uma barbearia, ela estava indo de mal a pior, né? Eu não rendia. Porque nos horários que a barbearia mais dava cliente, eu queria ir para a igreja. Eu fechava a barbearia, eu falei, vai para a igreja. E eu orando, Deus me ajuda. Aí minha esposa engravidou, minha primeira filha. Aí eu fiquei muito feliz. Aí veio minha primeira filha, a Kira. Queridos, foi assustador, né? Eu não sabia que ser pai era tão assustador. Meu Deus do céu, você não dorme de madrugada. E é muita fralda, e o neném chora demais. Eu não sabia disso. Beleza, mas eu estava acostumando, querido. Quando a minha filha Kira tinha 2 meses, a minha esposa, ela pediu para mim uma manga. Ela falou assim, eu estou querendo comer manga, 10 horas da noite. Aí eu estou lá no Veracruz, rodando Veracruz, caçando um pé de manga, que tinha uma manga. Aí um amigo meu falou, Gisele, o que você está fazendo na hora dessa? Eu falei, não, estou procurando uma manga, que minha esposa quer manga. Ele falou, hora dessa, do nada? Ela está grávida de novo? Eu falei, não, tá não. Tá não. Queridos, 2 semanas antes da manga acontecer, eu estava a gente passando muita dificuldade financeira. E é difícil, por mais que meus pais são a melhor pessoa do mundo, mas o certo é o marido e a mulher estar em casa. Ali na casa do meu pai, por mais que meu pai me ame muito, eu não me senti o dono da casa. Eu não era o alfa ali. Tinha um alfa já. Ninguém fala mais alto que meu pai na casa dele não. Beleza? E uma pastora lá no Rio Grande do Sul mandou uma mensagem de madrugada. Deus vai dar uma bênção grande. Tem bênção chegando. E eu com dificuldade financeira. Muita dificuldade. Queridos, eu imaginei cair uma mala de dinheiro do céu no meu colo. Falei, Deus, está chegando a resposta, Senhor. Sim! Glória a Deus, está chegando. Beleza, então eu fiquei. Vai chegar, a barbearia vai prosperar. Eu creio. No dia da manga, queridos, eu falei, não é possível. Eu passei na farmácia, comprei um teste, entreguei para ela. Falei para ela, não que você esteja grávida. Aí só faz o teste, não que você esteja. Beleza? Aí eu saí, passou uns 10 minutos, entrei no quarto e ela estava chorando. Aí eu já saí chorando também. Falei, não. Minha filha, eu tenho uma filha de 2 meses, acabou de nascer. Eu não acostumei com essa ainda. Eu não estou dando conta de pagar as contas dessa. E minha mulher estava grávida de novo. Queridos, eu chorei. E ela ficou lá mesmo chorando de um lado, minha mãe acudindo e meu pai me acudindo. E meu pai foi lá acudir ela. Queridos, e eu lembrei da profecia que veio lá do Rio Grande do Sul. Que Deus ia dar uma bênção, só que a gente viaja que herança é dinheiro, a herança é filho, gente. E eu acalmei meu coração, porque Deus tinha jogado luz no meio de tudo. Deus já tinha mostrado, Gisele, eu estou a par da sua situação. O que vai chegar para você é bênção. Glória a Deus! Queridos, eu acalmei, eu entrei no quarto, acalmei ela, falei assim, amor, nós viajou na maionese, filha. Bênção, o que está na sua barriga é uma bênção. Deus falou que isso é uma bênção. Glória a Deus. E se Deus falou, acaba
daí, eu criei coragem, e estava começando a pandemia, eu criei coragem, e eu falei, eu vou sair da casa dos meus pais, eu vou dar um jeito, porque duas crianças recém-nascidas, pequenininhas aqui, não vai dar não, aí vai atrapalhar meu pai e minha mãe, vai atrapalhar meu relacionamento com a minha esposa, e eu orei a Deus, falei, Deus, eu consigo pagar um aluguel X, aí esse aluguel X apareceu, então, pechinchei, desceu mais, falei, amor, vamos sair, vamos embora, meu pai falou, meu filho, será que é a hora de você sair mesmo? Falei, não desfaz o quarto, mano, se der errado eu volto, mas nunca mais eu voltei, e nós prosperamos, depois disso tivemos mais 2, né? Então temos 4 filhos. Querido, o que eu quero dizer com esse testemunho? Quando a luz de Deus brilha no seu caminho, Ele te mostra amanhã. Aleluia. E quando você lembra quem Deus é, que você pode passar pelo vale da sombra e da morte, e que você não precisa temer nada, porque Ele vai estar contigo, Ele jogou luz no seu caminho, você vai sem medo. Agora, Deus está comigo, meu irmão. Não tem nada que possa acontecer que vai fazer a minha vida dar errado, porque Deus está comigo. Então, do mesmo jeito que Deus brilha a luz no seu testemunho e você consegue levar a sua família até Jesus, Ele também brilha a luz no seu caminho, te mostra a direção, te mostra o teu futuro. É o mesmo Deus que diz um monte de vezes na Bíblia: não temas, eu estou contigo. Aleluia. Porque nós não conseguimos enxergar o amanhã. O amanhã nem existe. O amanhã, quando você chega no amanhã, já é hoje. Amanhã é domingo. Quando você chegar no domingo, é hoje. Nós não temos controle nenhum do amanhã, mas o Senhor tem controle. E Ele vai brilhando a luz e eu não tropeço e eu vou caminhando na direção correta. Eu permito que o Senhor mude a minha direção. Eu oro e falo: Deus, se eu estiver caminhando de direção errada, faz esse caminho aqui, dá tudo errado, fecha todas as portas, para que eu venha caminhando na direção certa. Porque eu não tenho controle, mas o Senhor é a luz, o Senhor tem controle de todas as coisas. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Glória a Deus. O Senhor Jesus é maravilhoso, queridos. É a melhor coisa que nós podemos fazer. Amém. Glória a Deus. A luz vence as trevas. Por menor que seja uma luz, ela sempre rompe a escuridão. Por menor que seja. Se aqui tivesse tudo escuro, uma vela pequena já ia ser um grande destaque, ponto de referência. Luz é ponto de referência. Aleluia. Então, outra coisa que nós devemos nos preocupar, queridos, muito, é fazer as nossas crianças receberem dessa luz, fazer os nossos jovens receberem dessa luz, porque a gente às vezes não se preocupa tanto e lá fora as trevas estão esperando para engolir os nossos jovens se eles não forem luz. Quando jovens crentes que estão indo para a faculdade, e lá na faculdade, nas primeiras matérias, eles vão aprender a negar a Deus, eles vão aprender a dizer não ao Evangelho do Senhor Jesus. E muitos jovens crentes estão se perdendo. Onde o pai e a mãe sonham em levar o filho, mandar o filho para a faculdade. Hoje a gente tem medo. Então nós precisamos jogar luz do Evangelho sobre os nossos filhos, para que eles venham brilhar a luz e não fazer parte das trevas lá fora. Quando você mandar o seu filho para a faculdade, você saber que ele tem uma personalidade bem formada em Jesus, o caráter dele é bem formado em Jesus, que ele não vai se corromper pelas trevas, que as trevas corrompem. Se você não tomar cuidado, a pequena luz que você mandou se apaga, porque às vezes o ensinamento não está forte. Então nós precisamos investir mais nas nossas crianças e nos nossos jovens. Eu falo porque eu já perdi amigos, não que eles morreram, mas foram para a faculdade e não quiseram saber mais de Jesus. E a gente falando: toma cuidado, meu irmão, na hora do culto não desliga a cabeça não, presta atenção na palavra, porque é um momento muito importante, a hora da palavra. Você tem que aprender a respeitar
porque amanhã as suas convicções de Jesus vão ser testadas. E se a sua casa estiver firmada sobre a areia, o que é o ensinamento da areia? A areia é ensinamentos humanos. Quando se fala de terra de areia, tem que lembrar do homem. Se o seu evangelho ele não é profundo e ele é só um evangelho de filosofia, não tem profundidade, você vai cair amanhã. Aleluia. Mas se você tem o seu evangelho, a sua casa, a sua fé firmada sobre a rocha que é Cristo, dá mais trabalho, você não vai cair amanhã. Você vai permanecer. Você vai permanecer. Então eu tenho que me preocupar com isso, de abrir a mente do jovem, deixar a criança mais curiosa em relação ao evangelho, porque eles são bombardeados na escola durante 4, 5 horas ali, e você chega em casa, acha que um desenho cristão vai ganhar do que ele recebeu de 4 horas de ensinamento anticristão na escola. Ganha não, meu irmão. Você tem que sentar com o seu filho, ensinar, jogar luz no coração dele, e o mais difícil de tudo, ser crente de verdade dentro de casa, que é o mais difícil de tudo. Ser crente de verdade dentro de casa, porque não adianta você abrir a Bíblia, e oratória não convence família não. Se você não for crente de verdade, você pode ter a melhor oratória, a sua esposa, a hora que você estiver falando, ela vai olhar para esse cara aí, lá em casa ele não é assim não. Os seus filhos vão olhar e vão falar, não, meu pai não é esse cara não, lá no altar ele é uma pessoa, lá em casa ele é outra. Queridos, a gente cresceu numa época conturbada do Conjunto Veracruz. Meus amigos de infância morreram todos, mas o homem de melhor caráter que eu conheci na minha vida foi meu pai. É o homem de melhor caráter, é a pregação mais explosiva do mundo, impactante. Não, ele é muito simples a pregação dele, mas eu nunca conheci alguém com um caráter melhor. Então eu tinha uma admiração, eu olhava para o meu pai e falava assim, eu quero ser igual ao meu pai. Eu quero ser, o meu irmão mais novo, eu quero ser igual ao meu pai, meu irmão mais velho, eu quero ser igual ao meu pai. Porque ele era crente de verdade. Ser crente, queridos, não é ser perfeito. Eu conheço as falhas do meu pai, conheço todas. Mas essas falhas não são de caráter, são na personalidade e no temperamento. Não é falha de caráter. É um temperamento difícil, personalidade difícil, isso é normal. Né? Personalidade, ninguém tem a mesma personalidade, ninguém. Então ninguém vai te agradar 100%, isso é impossível. Mas eu aprendi a admirar, queridos. E eu quero levar isso para os meus filhos. Quero que meus filhos me admirem. Queridos, no meu trabalho, eu quero que as pessoas do meu trabalho olhem para mim e falem assim, onde é que é a sua igreja? Eu quero ir na sua igreja. Eu nunca falei de Jesus do céu. Não, eu quero ir na sua igreja. Que dia, se eu fosse um crente vagabundo, ele ia falar um igreja para mim? Que dia, se eu fosse um pilantra, crente que fica xingando, crente que fica mentindo, meu irmão, crente que entra na Bíblia? Se eu for sair contigo, eu estou contigo até a hora que você pegar a primeira cerveja, a hora que você puxar a primeira bebida alcoólica, fica com Deus, galera, estou zarpando, eu não vou ficar. Para começar, né, bêbado me vê, ou eles me amam ou eles me odeiam, uns querem me beijar, outros querem me bater. Então eu falei, não, vai começar a beber que eu já tenho que ir embora. Mas eu trato todo mundo bem, eu quero ganhar os meus amigos para Jesus. E eles vão chegando, E o bom testemunho, eu não falo de perfeito, eu tenho muitas falhas. Se você ficar perto de mim, eu não faço questão de esconder as minhas falhas. Eu sou quem sou e é isso aí. Mas eu sou crente. No final do dia, eu vou orar e pedir perdão ao Senhor Jesus. E pedir que Ele me melhore. Ser crente é isso. É você estar melhorando um dia após o outro. Você sabe que você tem as suas falhas. Não aceite o pecado jamais na sua vida. Não aceite ser chamado de pecador. Em lugar nenhum da Bíblia nós somos chamados de pecador. Nós somos chamados de santo. A Bíblia chama de santo. E santo vive no pecado. Então se você está no pecado, você não faz mais parte da minha vida. Já que eu sou santo, eu não vivo mais no pecado. Eu vou viver uma vida de uma pessoa santa e separada para Deus. Aleluia. Porque
Porque você vai entender aqui, quando eu li no Evangelho ali, no início de Mateus, Jesus ele fala que a nossa justiça tem que ser maior do que a dos fariseus. Os fariseus eram da boca para fora. Jesus fala: vocês têm que, a partir do coração de vocês têm que ser verdadeiros. A Bíblia diz: você não assassinarás. Eu digo para vocês, se você matar alguém do seu coração, você já pecou. Então a justiça de Jesus é muito mais difícil que a justiça dos fariseus. Então Jesus nos chama a viver uma vida verdadeira. Uma vida que ela é de dentro para fora. Primeiro você é mudado dentro, e depois isso vai aparecer nas boas obras de uma pessoa que teve a luz brilhando dentro dele. Isso é incrível. Quando nós percebemos que existe trevas dentro de nós devemos chorar amargamente na presença do Senhor, porque não pode ter trevas nas nossas vidas. E quando você percebe, ore ao Senhor para que Ele retire isso do seu coração. Se você tem ódio, rancor, mágoa, se você tem um pecado de estimação, ore ao Senhor para que isso saia da sua vida. Ore para o Senhor: brilha a sua luz na minha mente, para que eu venha abandonar isso. Brilha a sua luz no meu coração, para que eu venha abandonar isso, para que eu venha saber perdoar. Tem um ditado que fala assim: ó, é muito fácil falar sobre perdão até que você tem que perdoar alguém. Fácil. Perdoar é difícil. É uma coisa que eu falo: perdoar é difícil, porque a sensação de injustiça, queridos, a sua ofensa para Deus, ela foi muito maior do que qualquer ofensa que você já recebeu. E Deus te perdoou a si mesmo. Deus te aceitou a si mesmo. Então, como eu posso não perdoar alguém? Deixa a luz de Deus brilhar no seu coração. Pastor, eu quero perdoar o máximo que eu conseguir, porque quando eu lembro do versículo que diz, Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então eu quero perdoar, eu quero ter misericórdia de quem precisar, porque eu preciso de misericórdia. Quando eu chegar diante do Senhor, eu vou precisar que Ele tenha misericórdia da minha vida. Então eu quero perdoar o máximo possível. Na oração do Pai Nosso nós temos esse modelo: você perdoar, para que você seja perdoado. A régua que você usa para medir vai ser a régua que vai ser usada contra você. Deixa a luz de Deus brilhar. Seja um crente verdadeiro. Se você não é, ore até que você seja um crente verdadeiro. Pastor, mas tem como? Quer dizer então que se eu não for um crente legal hoje, tem como eu melhorar, queridos? Olhe os discípulos de Jesus, olhe os defeitos de cada um deles. Pedro foi chamado de fragmentos de pedra. Como alguém que tem um temperamento que varia tanto, num dia ele é chamado de, o Espírito te revelou, Pedro. No outro dia ele era chamado de Satanás. O mesmo Pedro: tu és Petros. No outro dia é Satanás, Pedro. Como que um homem que achava que poderia morrer no lugar de Jesus nega Jesus 3 vezes? Como que um homem desse é chamado de firme? Jesus falava que ele era firme. Você é firme, Pedro. E ele se tornou um homem muito firme. Tomé, a gente brinca com Tomé. Tomé morreu, ele teve a pele arrancada e não negou a Jesus. Tomé foi crucificado, e nós achamos que nós temos uma fé maior do que a de Tomé. Nós precisamos evoluir e melhorar caminhando com Cristo. Por isso que eu falo: tem esperança para mim, tem esperança para você. Nós podemos melhorar caminhando com Cristo. Quem está me entendendo, diga amém. Mas você tem que deixar a luz dele brilhar na sua vida. Quando você achar que você é um super crente, não existe super crente. Fala para a luz de Deus brilhar na sua vida, e Ele vai te mostrar onde você ainda precisa mudar. Você precisa. Nós podemos melhorar muito como crentes, queridos, e sermos exemplo em todos os lugares. Ao dia que você pegar o seu filho e sua filha e mandar ele para a faculdade, logo vai ter uma reunião da sua igreja dentro da faculdade, porque o seu filho e sua filha é crente de verdade.
Queridos, só aqui, aquele irmão que entrou lá no almoxarifado da empresa vai estar ocupando os melhores cargos, porque ele é um crente de verdade, querido. Ele trabalha, ele chega no horário, ele não rouba o horário de ninguém. Se precisar trabalhar um pouco mais, ele faz. Porque a Bíblia diz que quem faz só o que é pedido é inútil. Faça mais, sempre. Aí você vai ver os crentes ocupando os melhores cargos da sociedade. Aí nós não vamos nos preocupar tanto com corrupção, nós não vamos nos preocupar tanto com roubalheira, porque os crentes estão nos melhores cargos da sociedade. Eles chegaram, porque eles brilharam a luz aonde eles estavam. Deus não tem interesse nenhum em esconder você, meu irmão. Ele quer que você seja destaque onde você estiver, porque assim as pessoas vão poder olhar para você e falar: eu quero ter o que aquele irmão tem. Ele é diferente. Você já deve ter escutado alguém falar para você: você é diferente. É o Espírito Santo está brilhando em você, porque nós não temos luz natural. O crente não tem. Nós somos iguais a essa lamparina. Se não tiver o querosene, não funciona. O crente não tem luz própria. Nós temos a luz de Cristo que brilha em nós. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Nós precisamos conservar essa luz sempre. Na parábola das 10 virgens, onde ela chacandeia, é algo que lembra um pouco a lamparina, que precisa desse combustível. 5 delas, as 5 nécias, as 5 tolas, elas foram imprudentes e não cuidaram do combustível. Não adianta nada você ter. A lamparina é muito bonita, a lamparina, né? Não adianta nada você ter ela, mas se não tem o fogo, não adianta você parecer, mas não ter. Não adianta eu vir na igreja, querido, todo dia, se não existe mudança no meu comportamento. Não adianta. Eu sou filho de pastor, mas eu tive que ter um encontro verdadeiro com Jesus com 12 anos. Querido, eu estava muito feliz que eu estava conhecendo o pecado. Eu estava muito feliz. Eu estava fugindo de Deus. Eu queria ter o meu momento. Não, eu queria ter o meu momento. Por que os jovens lá fora podem fazer tudo o que eles quiserem? Queridos, que conhecer a Jesus, ter o meu encontro com Ele, porque não adianta, o que o pastor José fez não serve para mim. Eu vou ter que encontrar Jesus eu mesmo, e eu vou ter que me converter. A conversão dele não vale para mim. Eu vou ter que aceitar Jesus. E a luz dele brilhou, e isso me privou de tantas cicatrizes. Queridos, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E descobri que a luz do Senhor, ela é o segredo para nós vivermos uma vida feliz, uma vida verdadeira. Aleluia. Isso é muito bom. Porque é fácil, de verdade. É fácil ter isso. Basta você se ajoelhar com o coração quebrantado e pedir que o Senhor está brilhando a luz dele no seu coração. É de livre acesso. Você não tem que ser o mais bonito, você não tem que ser o mais inteligente, o mais estudado. Você tem que ter um coração quebrantado, só isso. Se ajoelhar na presença dele. E uma coisa incrível quando chega a revelação do Senhor. Pedro, foi revelado para Pedro, quando Jesus chega assim: olha, quem vocês dizem que eu sou? Lá fora uns falam que eu sou falso, uns falam que eu sou Elias, outros falam que eu sou João Batista, outros falam que eu sou só mais um profeta. Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. A palavra, Jesus disse: Pedro, bem-aventurado és tu, porque não foi carne que revelou, a luz revela, mas foi o meu Espírito que te revelou. Já que você diz quem eu sou, você diz que eu sou o Cristo, Filho de Deus, eu vou dizer quem você é, Pedro. Queridos, quando você diz quem Deus é na sua vida, Ele te dá uma nova identidade. Glória. Ele diz quem você é a partir de agora. Foi quando ele foi chamado de Cefas, de firme, fragmento de rocha. Ele não era, mas ele foi chamado. Ele
ele ganhou uma nova identidade que ia ser trabalhada a partir daquele dia. Então, quando você orar, fale quem Deus é na sua vida, e Ele vai te dar uma nova identidade, Ele vai brilhar luz no seu coração. Amém? Queridos, eu vou encerrar por aqui. Gostaria que toda a igreja se colocasse de pé. Gostaria de orar por vocês. Aleluia. Eu quero orar, eu quero abençoar a sua vida. E agradecer a Deus por esse momento. Muito honrado de estar aqui, conhecendo mais uma igreja